Se você quiser ajudar na obra de Deus, deixe o seu joinha. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu comentário. Assim, mar de bênçãos serão derramadas em sua vida. Amém? Muito bem, queridos. Mais uma vez estamos na presença de Deus juntamente com vocês, para falarmos das obras maravilhosas do nosso Pai Celestial. Hoje iremos usar o tema Deus não precisa de estrela. Amém. A verdade, irmão, nós não gostamos de deserto. O deserto não nos promove, não tem holofotes. De dia o calor é cruciante, 50 graus na sombra, não há água e nem alimentos. Há com fartura e a solidão. É uma grande oportunidade de se encontrar com Deus, ouvi-lo, senti-lo e ser orientado por Ele. Agora vejam bem, no deserto que Deus trabalha em nossas vidas. Primeiro, em nossa vida mesmo, em silêncio. Muda nossa natureza, muda o nosso caráter. É no deserto que Deus nos dá estratégias para vencer as lutas, como fez com Elias, fez isso também com Josué, com Davi, Paulo e etc. Muito bem, então este aí é o panorama do deserto. Querido, o homem insignificante daquela região chamava-se Elias. Ele era de uma vila por nome de Tisbe. Por isso que a Bíblia fala Elias o Tisbita. Está em 1 Reis 17, 1 a seguir. 1 Reis 17, 1 a seguir. Vou ler alguns textos. Então Elias o Tisbita, dos moradores de Gileade, disse para Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Amém. Mas o rei Acabe falou: mas quem é esse cara, hein? Quem é esse camarada aí? Esse senhor aí? Eu não conheço, nunca nem ouvi falar nele. O cara não é nem uma estrela, um homem de vulto, não é nada, velho. Mas, meus irmãos, passou um mês, 2, 3, 4, nada de chuva em Israel. Nada de chuva em Israel. Agora, Tisbe era um lugar tão insignificante que nem se localizava no mapa. Elias era um homem de família insignificante. Por isso que o rei perguntou: quem é esse homem aí que eu não sei? E era pobre, não era de uma família política ou aristocrática, não, ou de uma família sacerdotal, não. Elias era um Elias ninguém. Não tinha diplomas para enfeitar a parede do seu escritório. Foi este grão de areia que Deus chamou para brilhar como uma estrela diante de um rei chamado de pior rei de Israel. Olha só, chamado de pior rei de Israel. Coisa impressionante. E esse era o rei Acabe mesmo. E ainda, por cima, o rei Acabe casou com uma linda princesa. Só que essa mulher era assassina, feiticeira, uma criatura cruel, mandona, adúltera e etc. E por aí por diante. Então Acabe foi considerado mesmo como o pior rei de Israel. Agora vejam bem, é nesse tempo de desgoverno nacional, desgoverno religioso, moral, espiritual, que Deus levanta Elias para confrontar com o rei, com a alta sociedade de todo Israel também. E ainda estava esquecendo da papisa de Israel, a Jezabel. Agora você veja bem que situação perigosíssima. Vejam bem que não foi um partido político, que não foi uma denominação grande, não. E também não foi nenhum grupo qualquer aí, sei lá, né? Foi um homem sozinho, desconhecido, de uma cidade que não aparecia nem no mapa de tão pequena que era. Se a cidade era pequena assim, imagina ele. Fez uma profunda mudança na história de Israel.
esse Elias. Olha só quem que Deus escolheu. Deus não usou uma estrela, meus irmãos. Deus não usou um homem importante, renomado. O grande problema é que hoje a igreja de Deus está cheia de estrelas, verdadeiro gigante dos conhecimentos, mas nanicos na oração e nanicos no poder também. Grande iluminado na cabeça com palavras lindas, com palavras convincentes, mas uma tremenda escuridão no entendimento dos espíritos. Vejam bem o que Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 1,18, que o Senhor ilumine os olhos dos vossos entendimentos. Que coisa! Olha, ouça bem, o homem só pode levantar-se diante das autoridades da sua nação quando primeiro se curvar diante de Deus. Se ele não se curvar diante de Deus, vai só para perder. Porque se ele se curva diante de Deus, Deus dá-lhe instrução, então ele será vitorioso, como aconteceu com Moisés e com muitos homens de Deus, né? A possibilidade de Elias ser apanhado pelo rei era muito grande. Era só Elias que se escondia. E toda a nação de Israel estava em busca de Elias, por causa da profecia que ele disse: não vai cair chuva do céu, só acontecerá isso segundo a minha palavra. E aí ele profetizou dizendo que não era para chover. Agora, Elias resplandece, né, diante do rei como uma grande ou uma enorme estrela. E Deus continuava trabalhando na vida de Elias, mesmo assim milagres acontecendo. Ele não estava completo ainda. Vejam bem a prova. Elias estava em Querite, em um esconderijo, porque o rei procurava Elias nos reinados de perto, nas grandes cidades em volta, mas Deus tirou Elias das grandes cidades e escondeu no mato, nas grutas. E enquanto o rei estava se desgastando procurando Elias em outros países, Elias estava na gruta, descansando. Ah, mas se alimentava de quê, pastor? Veja bem, Deus estava trabalhando mesmo assim, né, na vida de Elias. Deus colocou ele nesse esconderijo no mato. Aí Deus deu ordens para as aves dos céus levarem comida até Elias. E aí ele bebia do riacho por nome de Querite. Os anos foram passando, o riacho secou. Elias poderia receber os alimentos das aves, mas e a água para beber, de onde viria? Foi então que Deus falou para Elias: saia do seu esconderijo. Deus ordenou assim: e vá para Sarepta, para a casa de uma viúva, que lá você vai comer e beber até a minha próxima ordem. Irmãos, na nossa visão, se ele ficasse em Querite, morreria de sede. Se fosse para Sarepta, lá na casa da viúva, morreria de fome. Qual seria o melhor então? Obedecer a Deus. Obedecer a Deus. E Sarepta quer dizer fornalha. Então parece que a coisa lá ia pesar mais, a coisa lá ia ficar ruim. Muito bem, então obedeceu a Deus. Ele mandou, Elias partiu, obedeceu. Vejam bem, qual seria melhor? Obedecer a Deus, por mais que a coisa está ameaçando. Tá certo. Agora, meus irmãos, como ele foi alimentado pelos pássaros lá em Querite, Elias estava com sua fé totalmente voltada para Deus. Se ele me alimentou aqui com os passarinhos dos céus, ele lá vai tomar alguma providência e vai haver alimentos na despensa da viúva para a gente se alimentar. Muito bem, então Elias partiu. Foi então para Sarepta. A recepção foi horrível. Quando Elias chegou em Sarepta, vejam bem, quando Elias chegou em Sarepta, ele encontrou uma viúva na beira do caminho, colhendo lenha, gravetos e lenha para fazer a sua refeição. Foi então que Elias disse para ela: você faça um pão e traga para mim aqui, coloque na minha mão, que eu preciso me alimentar. Então a viúva disse para ele: olha, meu senhor, o negócio é o seguinte, eu não tenho nada para alimentar na minha casa. Eu estou aqui com o meu garoto, colhendo esses gravetinhos. Vamos fazer a última refeição e depois só esperar a morte. Como que o senhor disse para mim fazer o alimento e trazer aqui para o senhor? Não tenho
não tem jeito, não tem alimento para 3 não. Elias falou, e o que você tem em casa? Ela disse, eu tenho lá em casa somente um pouco de farinha, um restinho que nós vamos fazer agora, e azeite. Ele falou, muito bem, volte lá e faça a medida para 3, e faça 3 pães, e a farinha da sua botija não vai se acabar enquanto eu estiver aqui, e também o óleo não vai se acabar, certo? Vai lá. Bom, a viúva foi e fez o pão, fez o primeiro pão. Aí olhou para dentro da botija de farinha, estava na mesma medida. Olhou também para o litrinho de óleo, estava na mesma medida. No outro dia, ela tornou fazer, pela manhã, pão para os 3. Ela olhou na botija de farinha, estava na mesma medida. Irmãos, e assim foram transcorrendo os dias. Foram transcorrendo os dias e o azeite não se acabou e também não acabou a farinha, enquanto Elias esteve na casa daquela senhora. Está vendo? E nesse tempo de desgoverno, Deus alimenta os seus. Nesse tempo de angústia, Deus abençoa os seus. Foi o que aconteceu com o nosso herói, o Elias, o tisbita, um homem desconhecido, um homem ninguém. Muito bem, mas com o transcorrer dos dias, de repente o filho da viúva adoece. E ela lutou, ela batalhou, ela lutou, batalhou, o menino morreu. Vejam bem, por isso que Sarepta quer dizer fornalha. Elias saiu de lá de Querite, da beira do riacho, dentro de uma gruta, não estava bom, mas tinha total paz. Veio para a casa da viúva, Deus teve que operar para o alimento de todo dia. E agora a coisa ficou quente. O menino da viúva faleceu. E a mãe aflita coloca a culpa em Elias, dizendo a ele que o menino morreu e a culpa é dele, que veio para a casa dela trazer a memória dos seus pecados e matar o seu filho. Ele não se defendeu com nenhuma palavra e com nenhum gesto, ficou calado. Temos aqui, meus queridos irmãos, uma grande lição. Se nós orássemos mais, nos defenderiam menos, iríamos nos defender muito menos. O único que seria nossa defesa seria Deus. Elias então pede o menino, pega dos braços da mãe e leva para o seu quarto. Agora lá Elias no seu quarto chorou, Elias falou, Elias pediu, Elias implorou. Elias se derreteu nos pés de Deus. E em seguida Elias se identificou com o menino, não falando, mas mostrando o gesto para Deus. Se esse menino não reviver, Senhor, eu quero morrer assim como ele está morto. E Elias deitou 3 vezes sobre o menino e se levantou. Deitou 3 vezes sobre o garoto e se levantou. Deitou 3 vezes sobre o garoto e tornou-se levantar. O fato de Elias se estender sobre o menino prefigura a ressurreição de Cristo também, ao 3º dia. O versículo 22 de 1 Reis 17 explica, irmãos, que o Senhor ouviu a voz de Elias e a alma do garoto voltou nele. Que coisa linda! E o garotinho reviveu na hora. Esta, irmãos, é a primeira vez que a Bíblia relata a ressurreição de um morto. Relata a ressurreição de um morto. É a primeira vez. E uma criança. Então Elias trouxe o garotinho e entregou para a mamãe aflita, em prantos, dizendo, olha, aqui está seu filho, veja que ele vive. E o garotinho saiu correndo e abraçou a sua mãe. E ela em prantos gritou, chorando, dizendo, nisto reconheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor em tua boca é a verdade. Irmãos, existe a possibilidade da palavra do Senhor em minha boca, na sua boca, na boca de mais alguém, dos grandes pastores. Existe possibilidade dessa palavra bíblica não ser verdade? Existe. Se nós fizermos promessas exageradas, que são promessas antibíblicas, se nós formos dar um testemunho da cura de alguém e aí nós aumentarmos esse testemunho, aí Deus não endossa, não. Deus não entra na nossa jogada. Nós temos que obedecer a palavra do Senhor como ela é. Veja bem, se nós obedecermos a palavra do Senhor como ela basta nós orar. Orando, Deus responde.
Deus respondendo, Deus é honrado e nós seremos honrados também. Por isso que ele disse: porão a mão sobre os enfermos e os curarão, expulsarão demônios, falarão novas línguas, certo? De graça recebeste. Então, recebemos o dom de abençoar as pessoas de graça. Se nós cobramos, aí a palavra de Deus em nossa boca não é verdade, né? Então, querido ouvinte, se você estiver com algum problema que te aflige neste momento, dentro da sua casa, nos seus negócios, problemas de saúde, problemas de drogas, problemas de demônios, preste muita atenção. Nós vamos fazer a oração neste momento. E o Deus de Elias, que providencia o pão daqueles que o temem, providencia o teu pão também. A sua esperança está morta, como morreu a esperança daquela pobre viúva. Deus ressuscita também a sua esperança, certo? Então, nós iremos fazer a oração e você coloque seu pensamento no trono de Deus. E o nosso Deus honrará a nossa fé. Fechamos nossos olhos e oremos agora, de olhos fechados. Eterno e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus de Elias, de Noé, de Moisés, Deus magnífico de nosso Jesus. Ele disse: porão as mãos sobre os enfermos e os sararão. Nesta hora, Pai das luzes, estamos colocando este lar na tua mão sagrada. E o Senhor é o Deus que não conhece impossíveis. O Senhor é o Deus que não conhece, Senhor, gigantes, que não cai por terra a teus pés. Nesta hora, essa enfermidade, Pai. Nesta hora, meu Deus, essa aflição nesta família, meu Pai. Nesta hora, essa doença irreversível nesse lar. Estamos ordenando que parta em retirada agora a obra maléfica. Saia de dentro desta casa agora. Ó Deus, salva este filho drogado, esta filha, meu Deus, em caminhos errantes. Opera com o dom do teu poder, com a força do teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus, nosso eterno e adorado Salvador. Amém.